Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida de Autônomo. No episódio de hoje a gente vai conhecer a história da Silvia, administradora de empresas, psicóloga e empreendedora. Por muitos anos, ela trabalhou na área comercial de várias empresas e transitou muitas vezes entre a vida CLT e a vida de empreendedora. Mas, no momento de dificuldade, ela encontrou força para investir nos seus sonhos. E hoje, além do próprio negócio, ela também dá cursos de empreendedorismo feminino para mulheres que ainda temem em abrir o seu próprio negócio. O Vida de Autônomo começa agora. Silvia, muito bem-vinda à Vida de Autônomo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho da sua transição. Você começou a sua carreira como CLT e depois você foi empreender. Você contou pra gente nos bastidores que o que motivou muito essa sua transição foi até um problema de saúde que você veio pela carga de trabalho, pela uma inflexibilidade que você tinha. Como que foi esse processo? Como que foi esse período da sua vida? Ok. Então, eu sempre trabalhei na linha de comercial, na linha de varejo, né? Inicialmente, eu comecei trabalhando nas montadoras, né? Concessionárias. E aí, sempre, a linha do varejo, né? Esse perfil de funcionário, de colaborador, ele precisa ser pressionado para funcionar, né? Hoje em dia também, um pouco menos, mas anteriormente era muito mais, né? E nós tínhamos metas, assim, absurdas para bater. E por conta disso, a gente precisava trabalhar em excesso, né? Então, assim, nossos horários, por exemplo, nós trabalhávamos 6 por 1. Mas nesse 1, a gente tinha que trabalhar porque a gente precisava bater a meta, né? Nós 6 por 1, só que não, né? Vai só depender que não. aí 7 por 7. 7 por 7. E aí, assim, isso acabava atrapalhando muito, né? A minha vida, não só social, mas especialmente a minha saúde. Com certeza. Porque desde sempre eu tenho uma doença genética chamada síndrome do QT longo. Só que até então essa doença ela não era visível, né? Por quê? Porque ela não tinha aparecido ainda, não tinha gatilhado essa doença ainda, né? Mas por conta da pressão, por conta dos estresses, eu comecei a ter alguns desmaios. Caramba! Num primeiro momento, nós achávamos que, os médicos, né, juntamente comigo, enfim, achávamos que era a síndrome do pânico. Nem era muito falado na época isso, né? Isso era que ano, Silvia? 2007, 2008. Caramba! Síndrome do pânico ainda não tinha, né, a consciência que tem hoje, né? Isso. Mas eu tinha esses vários desmaios, né? E eles associavam ou problema neurológico ou problemas de ansiedade, crise de ansiedade. Na verdade, estava tudo interligado, né? Nós fomos descobrir só recentemente que o problema era cardíaco. Mas, e aí por conta disso, né? Por conta desses desmaios, eu realmente comecei a repensar se realmente valia a pena. Porque assim, o salário era muito bom, né? Uhum. Nós éramos comissionados, tínhamos o salário fixo, mas tinha o valor da comissão. E como eu vendia automóvel para a empresa, porque eu trabalhava em vendas diretas, né? Direto da montadora para a pessoa jurídica. Então, a comissão era muito alta. Mas era uma grande ilusão, porque a gente ganhava muito, mas não conseguia gastar, né? E porque a gente não tinha tempo, né, por conta disso. E aí eu comecei a repensar em tudo isso, a saúde em primeiro lugar, né? Então eu preciso ver o que eu preciso fazer para cuidar de mim. Foi quando eu pensei em começar alguma coisa para mim, já que eu sabia vender, né? Quem sabe bom vender que você teve essa consciência, né? Eu acho muito difícil você conseguir se desligar na sociedade que a gente vive, ainda mais em São Paulo. Sim. É muito difícil a gente... Não, eu vou largar isso aqui porque eu vou pensar em mim e começar um negócio meu, né? Inclusive, são vidas muito diferentes, né? Você empreender e você ser uma pessoa CLT, ainda mais uma montadora. Qual que você percebe que é a maior diferença entre essas duas jornadas? Tá. Então, quando eu fiquei como CLT, no princípio eu era vendedora, né? Depois, com o passar do tempo, eu fui para a área da gestão comercial. E aí, eu passei a contratar colaboradores para trabalhar dentro da minha equipe. Legal. E aí, foi aí que deu o start, né? De eu começar a ter que fazer aquilo que faziam comigo. Pressionar a minha equipe a conseguir o resultado. E muitas vezes, eu tenho essa empatia muito forte, essa solidariedade muito forte na minha personalidade. Então, eu não conseguia enxergar o meu colaborador como um número, né?
o que muitas vezes eu fui. Então, quando eu olhava para o meu colaborador, né, para a pessoa que trabalhava na minha equipe, para cobrar, eu tentava entender o porquê dela não ter chegado na meta aquele mês, por exemplo. E aí, eu nunca fui uma boa líder nesse sentido. Não conseguia, tipo, cobrar. Eu era uma muito boa líder para os meus colaboradores. Eu ia falar isso agora. Não era uma boa líder, mas dependendo do ponto de vista, né? Porque talvez você era você era uma excelente líder justamente por ter esse olhar humano, mas pensando em números pro negócio, num negócio ainda mais tão agressivo de vendas, talvez isso não faria tanto sentido ali, né? Foi, exatamente. E aí, eu não consegui, assim, eu até consegui entregar os resultados, mas medianamente, né? Porque eu não... Então, assim, a minha passagem para a liderança foi bem assustadora. Porque eu vendia muito, eu era uma boa vendedora. Eu era uma muito boa vendedora. Então, quando eu fui para o cargo da gestão, eles não esperavam um resultado tão bom quanto, né? Uhum. Mas eu não consegui, porque eu percebi que em mim havia esse lado humano que era muito, muito forte, muito potente. Então, eu não conseguia trazer a minha equipe com resultado, com aquele resultado avançado, porque eu entendia as dificuldades. E eu tinha sido uma boa vendedora, e eu sabia como era difícil ser um bom vendedor, né? Sim. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive da minha saúde, por muito tempo. Uhum. E eu falei, será que é isso que eles querem pra eles, né? Então eu comecei a fazer mais era mais uma terapia do que um feedback. E aí eu falei, não, eu acho que agora é a hora de eu começar a pensar em alguma coisa voltada pra mim, pra que eu trabalhe da minha forma, com os meus colaboradores, do meu jeito. E com seus princípios, né? Alinhado com com a sua essência. E aí você contou pra gente também que quando você saiu, teve um tempo e aí você montou o seu primeiro negócio, que foi o Bazar. Eu quero saber como que funciona esse Bazar. Mas você contou pra gente uma história muito interessante, que eu queria muito que você contasse também, que o Bazar surgiu muito no acaso. Não foi algo super planejado, que você falou, não, vou sair porque eu quero fazer isso. Ele aconteceu. Como que foi isso, Silvia? Então, aconteceu porque, diante de tudo isso que aconteceu na Fiat, que foi a última, não sei se podia falar, desculpa. Não tem problema. Mas foi a última montadora que eu fiquei, né? Quando eu saí, eu falei, meu Deus, eu precisei sair, porque eu pedi a demissão. Eu fiquei na empresa quase 8 anos. Nossa. E eu fiquei um ano, quase 2 anos, na Previdência. Afastada por conta desses desmaios. Quando eu voltei, a empresa não queria me mandar embora de jeito nenhum. E eu já sabia de uma coisa. O que eu ia fazer, eu não sabia. Mas o que eu realmente não queria era continuar trabalhando assim, nessa pressão. Então, eu pedi a demissão, pedi para sair da empresa. Deixei todos os meus anos para trás e saí realmente, literalmente, com uma mão na frente e uma mão atrás. O meu marido também é autônomo. Ele é artista plástico. Ele trabalha com escultura lá em Budas Artes. Olha que legal. Então, assim, é muito bacana, mas, assim, infelizmente também é uma profissão muito pouco valorizada aqui no Brasil, né? Verdade. A maioria dos nossos clientes, os clientes dele, no caso, são pessoas estrangeiras, né? Uhum. Que apreciam a arte. Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas, então eu sabia que a gente ia passar por alguns perrengues, vamos dizer assim, né? No começo, No começo. E quando eu saí, como eu fiquei muito tempo afastada, né? Assim, dentro de uma única empresa, eu já estava falando uma linguagem bem diferente, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu queria trabalhar, eu sabia que eu precisava trabalhar, mas eu não queria mais trabalhar com aquela pressão de vendas que eu vinha trabalhando há tantos e tantos anos. Eu imagino que trabalhar com vendas deve ser um negócio bem maluco, né? Bem maluco. E eu falei, gente, não quero mais isso pra mim. Eu até quero, mas eu quero do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. Aí foi quando eu falei, o que eu vou fazer? Como eu trabalhava fora, sempre precisei trabalhar muito bem alinhada, né? Com roupa de alfaiataria e tudo mais, né? Era blazer, assim. Hoje eu sou zen. Outra pessoa. Zen, mas era tudo muito, né? Aí eu olhei, abri o meu guarda-roupa, falei assim, gente, eu acho que eu vou vender isso aí. Ah, que legal. Vou vender tudo que eu tenho. Eu não tinha de onde tirar. Aí eu peguei e falei assim, vou vender as minhas coisas. E aí, mas aonde, né? Aonde? E na época o Facebook tava bombando, né? Nessa época. 2014 já era. 2014. Nossa, era. Foi a época do Facebook. A época, 2012, 2011, né? 2014 eu tava lá, rolando no feed
De repente, eu vejo numa dessas feiras de rolo, locais, um rapaz vendendo uma gaiola de papagaio, vazio o papagaio dentro. Só a gaiola do papagaio. Sem o papagaio dentro. Aí eu Não olhei, incluso o papagaio. não incluso o papagaio, somente a gaiola. O papagaio que tava lá era foto meramente ilustrativa. Aí, e tinha uma fila gigante de pessoas querendo comprar a tal da gaiola. Caraca. Eu falei, gente, se o pessoal tá fazendo fila pra comprar uma gaiola, quem dirá uma bolsa minha, né? Eu pensei, né? Falei, quem dirá uma bolsa, quem dirá um calçado meu, que é novo, meus calçados eram todos novinhos. Falei, minhas bolsas todas novinhas. Eu falei, vai tudo pra Feira do Rolo. Comecei a fotografar amadoramente. Meu marido, você tá ficando louca. Eu falei, tô. Mas deixa eu com a minha loucura. Comecei a fotografar. E eu tinha muita coisa de ter dois, assim, sabe? Tinha 2, 3, 4 sapatos pretos. 2, 3, 4 blazers iguais, assim, semelhantes, né? De marcas diferentes, mas semelhantes. E eu fotografava tudo. Fotografei tudo. Aí eu tinha 2 sanduicheiras. Tinha 2 batedeiras. Até o que não tinha, assim, cabimento. Meu marido, você vai vender isso? Eu falei, vou. Vou, porque a gente não tem necessidade de ter 2. Um basta. E aí comecei a fotografar e coloquei nessas feiras de rolo pra vender. E começou a dar certo. Assim, em questão de semanas, eu vendi tudo que eu tinha. Olha só. Tudo. Vendi roupa, vendi calçado, vendi bolsa, vendi acessórios, que eu tinha muito acessório. Vendi todos os utensílios domésticos que eu tinha na minha casa. Inclusive, vendi 2 batedeiras, fiquei sem nenhuma, porque eu não fazia bolo. Ela, gostei, vou vender isso aqui também. Aí eu falei, tudo que eu não usava, aqueles mixers que a gente nunca usa na vida, eu vendi. Tudo. Eu falei, vendi tudo. Aí levantei um capital, né? Guardei esse dinheiro e fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu falei, agora acabou. Eu não tenho mais nada Não tem mais nada pra vender. Será que dá pra vender meu marido aqui agora? Pensei. Agora você vender minha casa, né? Mas aí não vai rolar muito. Pensei. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou vender agora, né? Aí eu falei, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que começar a comprar pra revender. Só que feira de rolo, o pessoal costumava vender aquilo que eles tinham, né? E não compravam pra revender. Eram coisas pessoais, de ordem pessoal mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir nessas instituições de caridade, né? Normalmente eram instituições espíritas, né? Onde as pessoas doam muito, né? Uhum. E dentro dessas instituições, eu comprava essas peças e ia vender. E aí, lavava, higienizava. Aí começou o meu brechó, né? Então, aí não deixou de ser um bazar complexo, onde tinha de tudo. E eu comecei a fidelizar roupa sustentável. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Então, as peças que tinham, às vezes, algum detalhe ou outro, eu mandava costurar, eu lavava, higienizava, passava. Uhum. E aí, fotografava, aí já um pouco mais profissionalmente. Aí já vale mais. Isso, aí já valia um pouco mais, né? Sim. E aí, comecei a postar pra vender. E aí, assim, foi profissionalizando, fui contratando pessoas. Aí, eu comecei a ter um quadro de colaboradores. Olha tinha só. motoboy pra fazer entrega. Eu fui pioneira nisso, né? Porque 2014, quando a gente fala em 2014, é bastante tempo, né? São 10 anos. E era agora... online, né? Até então, a gente tava falando tudo só online. Do bazar online. Exatamente. Mas aí veio a ideia de montar o físico. Veio. E aí? A gente sempre quer mais, né? A gente nunca tá contente com o que a gente tem. A gente sempre fala, se fosse por aqui, né? Porque, na verdade, não era nem a questão... Porque, assim, eu acho que eu comentei com você nos bastidores, que eu sempre fui uma pessoa que gosta de pessoas, né? Uhum. E por gostar de pessoas, eu queria ter o contato físico. Eu queria encontrar as pessoas. Sim. E eu falava com elas normalmente pelo WhatsApp, né? Pelo Messenger, enfim. E eu falei, tem que ter uma lojinha. Eu preciso de ter uma lojinha para ter o contato com essas minhas seguidoras, clientes, né? E elas tinham essa necessidade, né? Da conversa, do de conversar, de me conhecer, de saber onde eu estava, entendeu? E aí eu falei, bom, então eu vou abrir uma lojinha. E aí foi quando eu resolvi abrir uma lojinha no centro de Embu das Artes. Lá no Embu das Artes, para quem não conhece, é um município bem voltado a turistas, né? Uhum. Tem uma feirinha muito conhecida, que é uma feirinha das artes. Adoro aquele lugar. É muito lindo. Só que o aluguel lá era muito caro, né? Então, assim, o metro quadrado lá realmente era bem caro. E aí eu peguei todas as minhas economias, tudo que eu tinha, e falei pro meu marido assim, olha, agora é a hora da gente, né, de eu conseguir um
um espaço físico para eu colocar as minhas peças e tentar vender. Fez um investimento ali. Fiz um investimento ali grandinho, né? Não foi um investimento pouquinho, não. Até peguei um capital de investimento. Caramba. Além do que eu já tinha, para poder montar. Precisou de coragem, né? Sim, muita. Muita coragem. Porque eu não sabia se ia dar certo. Até então, eu só entendia das coisas online, né? Eu não sabia o que era realmente uma loja física, o que você tem que pagar uma folha de pagamento, assim, com o colaborador ali, presencial. Isso era tipo 2015, assim, mais ou menos? 2014. 2014, né? Não, isso já foi 2019 para 2020. A física. A física. Foram 5 anos ali online para chegar no físico. No físico, exatamente. Aí, quando foi para fazer a física, foi em 2019. Olha que ideia maravilhosa. Véspera da pandemia. Um ano antes da pandemia. Exatamente, só que a gente não tinha nem noção que essa pandemia ia acontecer, né? Nenhum guruzinho chegou pra mim e falou, olha, esse ano não, deixa pra 2023, né? Aí eu investi tudo que eu tinha e realmente foi um sucesso a inauguração, foi muito legal. Vinha gente eu morava em Budas Artes, mas vinha gente da Zona Leste, vinha gente do interior de São Paulo, tinha cliente do Rio de Janeiro que vinha comprar. Que legal. Mas veio a pandemia. E aí? O que aconteceu? E aí? Que ruim. Que ruim. E aí foi péssimo. Eu falei, meu Deus, será que isso tá acontecendo comigo? Não é possível. Sabe aquela sensação de impotência, de sair fora da realidade? Quando eu lembro, eu me emociono, porque sonhos não acontecem, né? E foi um grande sonho. Desculpa. Imagina, que isso. Imagina. E aí, assim, eu precisei fechar, como todos os comércios, né? Precisaram fechar. E eu tinha... Lembra que eu falei? Eu tinha feito um investimento inicial, eu tinha feito um empréstimo. Além de tudo, todo o meu fundo que eu tinha investido ali. E aí, a gente, infelizmente, precisou fechar. Obrigada. Chegou um lencinho aí. Obrigado, Sérgio. Obrigada. É que, assim, são gatilhos, né? Que com certeza. A gente aciona lá atrás, assim. A gente não espera. E a gente tá falando ali, como você falou, da construção de um sonho. Foi um investimento, e não só da parte financeira, de tudo que você viu colocando ali, mas da expectativa que você estava criando em cima daquela história que você estava começando a construir. Então, eu acho que de todos os entrevistados que a gente foram passando aqui pelo programa, que a gente foi conversando, quase todos praticamente citaram a pandemia ali, trouxeram esse impacto de como foi, de como que pegou num lugar delicado, né, assim. Então, quem que é autônomo, quem que é empreendedor, que trabalha com público, com venda, com varejo, que não foi impactado? Impossível, não tem. Nossa, não foi tem, o público mais impactado, com certeza. E são milhões de pessoas do Brasil, cara. E aí, enfim, aí eu fechei as portas e falei, bom, agora é aquela história, eu tenho que dar um passo para trás. A gente até, antes de você continuar, a gente estava falando um pouco sobre isso, e é uma dúvida que eu tenho ainda da nossa conversa de bastidor. Depois disso, nesse passo para trás, você vai contar agora quando você decidiu voltar para o CLT, né? Isso, que foi aí. Quando você falou assim, tá, ok, então eu vou voltar de novo para a empresa. O que passava na sua cabeça nessa hora? Assim, como que foi esse processo dessa volta? Primeiramente, a vergonha. A vergonha de dar errado. De ter empreendido e não ter conseguido. Exatamente. Porque assim, quando você citou uma coisa muito legal no início, você falou sobre coragem. E a coragem, ela pega muito o empreendedor. A gente precisa enfrentar muitas coisas, entende? Não só as adversidades normais, materiais, mas especialmente o apontar de dedos, o julgamento. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim, acho que isso não vai dar certo, não tenta não. E no meu caso, foram várias pessoas. Sempre tem aquelas pessoas que podiam só ficar quieto e não falar nada, mas que escolheram falar para poder atrapalhar. E quando você quebra, porque foi isso que aconteceu, né? Não tem outro termo mais bonitinho para usar. Você parece que valida aquilo que foi dito para você.
Aí começa a vir na sua cabeça, nossa, e não é que não deu certo mesmo? As pessoas estavam falando. E aí, nesse momento, o que pega? Pega a sensação de impotência, de falta de sorte. A gente junta tudo isso, mistura tudo isso e põe numa caixinha. E pra gente ter coragem de começar, seja lá em qualquer outra área, de novo, é complicado. Vem um pouco de depressão, vem um pouco de ansiedade, as crises voltaram, né? Eu voltei a ter alguns desmaios, com menos frequência, mas precisei ter. Acabei tendo, quer dizer. E eu falei, não, agora não tenho o que fazer, eu vou ter que voltar a trabalhar, não tenho. E assim, o desmaio era a ansiedade de saber que eu ia ter que lidar com um mercado completamente diferente do que eu deixei, né? Com pessoas diferentes, tudo mudado, uma nova linguagem, né? 6 anos depois, né? Sim, eu já com 50 anos, né? 49, vou fazer 50 anos, mas assim, já com uma linguagem bem diferente, né? Eu vejo porque eu tenho uma filha que tem uma idade, né? Bem diferente, assim. Então, eu percebo que, nossa, a gente se comunica de forma diferente. E eu sabia que eu ia ter que lidar com isso. E isso realmente me afetou. Mas eu falei, não tem outra alternativa. Eu preciso voltar, porque eu preciso angariar fundos de novo, se um dia eu pretender voltar pro varejo, pro comércio ou pra empreender. Uhum. E aí, eu voltei, né? Voltei pro mercado CLT. Foi fácil conseguir voltar? Como é que foi essa procura? Assim? Acho que é um ponto importante, né? A gente tá falando de uma retomada, que aí acho que a gente entra um pouco já num lugar bem importante, que é o do etarismo ali também, né? Assim, Exato. Você é nova, mas para retomada desse mercado de trabalho, que muitas empresas, às vezes, já com líderes bem mais novos que você, já vão olhar e falar, mas será que vai acompanhar? Como que foi esse processo, Silvia? Exatamente. 30% das mulheres acima de 50 anos não conseguem voltar às organizações. 30%. A gente está falando de muita gente. Muita gente. Muita mulher. Gente. Então, isso realmente é uma coisa que a gente precisa olhar, ter um olhar clínico. Porque não é porque a mulher tem 49, 50, 60 anos que ela deixou de ser inteligente, que ela deixou de ser importante, que ela deixou de ser útil. Né? E infelizmente eu sei porque eu vivenciei isso na prática, foi muito difícil para mim. Até porque hoje uma faculdade não quer dizer nada. Você precisa de experiência, você precisa estar atuante, você precisa estar em movimento. Uhum. Então, quando você sai fora e você retorna e a pessoa faz a sua entrevista e já percebe que você não está no mesmo... na mesma linha de pensamento, porque você tem um raciocínio um pouco diferente daquilo que você... Tudo bem, né? São outras gerações. É outra geração, mas isso pega. Sim. Pega muito nas entrevistas. Então, o meu currículo era muito bom. Uhum. Então, eu conseguia passar na primeira, na segunda. Quando chegava na fase final ali, que era entrevista tete a tete com o gestor, com o CEO, enfim, eu não passava. Foi bem difícil, mas eu consegui. Uhum. Foi quanto tempo esse processo de procura até conseguir? Aproximadamente uns 4 meses. Caramba, mais ou menos. bastante. 3, 4 meses. É bastante. Bastante. 3, 4 meses, assim, em busca, né? Eu consegui alguma coisa, mas assim, ou era muito inferior, ou eu não estava apta porque faltava conhecimento, habilidade. Entendi. Né? Então, o meio termo, que é onde me enquadrava, era difícil de acessar. Então, mas eu consegui. Aí voltei pro mercado, já voltei como gestora também, de treinamento e desenvolvimento de uma equipe. E aí fiquei por mais quase 2 anos, né? Um ano e meio, um ano e pouco. E aí eu sofri um assédio moral pra fechar com chave de ouro. E um assédio moral pegou justamente nessa fala sua sobre o etarismo, que é uma coisa que eu brigo com afinco mesmo, porque eu acho que a mulher ela já sofre tanto desde a infância. Todo mundo sofre, mas a mulher, a gente tem que olhar diferente. É Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e não adianta falar. Né? Com certeza. A mulher, ela sofre assédio sexual, assédio moral, ela sofre com a maternidade, né? Com esse peso de carregar, de saber se você precisa voltar com o trabalho, mas você tem que deixar o seu bebê. Essa mulher é muito difícil. São muitas dificuldades, né? E aí, quando a mulher chega numa fase onde ela tá ali com 50 anos, empoderada,
conseguiu criar os filhos, conseguiu se formar com muito sacrifício, conseguiu, né, fazer ali os cursos. Agora eu tô pronta para trabalhar. O mercado fala, peraí, agora eu não quero mais você. Agora... Como se tivesse uma data de validade, assim, né? Exatamente. Nossa, data de validade. Acho que... Isso. É isso. É um ótimo termo. Essa sensação que dá. Assim, venceu, não. Próxima. Exatamente. Caraca, que bizarro, né? Bizarro E aí ele me pegou nisso, né? O assédio moral dele foi voltado a isso. E me chamou de burra, de incompetente, de... Caramba! Foi coisas assim bem pesadas mesmo, sabe? Aí eu falei, não. Bom, vou ter que voltar. Não preciso disso, obrigado. Não preciso disso. Não preciso. Durou quanto tempo essa sua segunda experiência no CLT? Então, 1 ano e pouco. Um ano um ano. Porque eu saí de uma, fui pra outra, então deu um tempo de 2 anos. Tava na pandemia ainda? Não. Já tinha passado? Já tinha passado. Foi agora, né? Foi agora, né? Agora que eu voltei a empreender esse ano. Esse ano, né? E aí, quando... Olha o spoiler, ela voltou a empreender. E ela deu a volta por cima. É isso. Era pra falar, gente. Não, pode falar, isso mesmo. A gente vai chegar lá ainda, tem muito papo ainda pela frente. Então, e aí eu saí, né, de lá, revoltada. E como eu sempre tive bastante seguidoras nas redes sociais, né? Porque eu sempre corri de compartilhar tudo mesmo. Eu acho que quando a gente divide, a gente multiplica. E eu dividia tudo. Concordo. Eu dividia tudo da minha vida. E o que era relevante, né? E aí eu sempre engajei muitas pessoas, né? Muitas pessoas, assim, encontravam em mim a força que talvez elas precisavam ter, né? Essa coragem, essa cara de pau mesmo. Porque o empreendedor, ele precisa ter cara de pau. Nossa, demais. Muita cara de pau. E aí eu falava, gente, errei, né? Fiz cocô, deu errado, vamos ter que começar de novo. E agora eu saí da empresa, eu vou sair do CLT. Aí as meninas ficavam assim, né? As minhas seguimoras, né? Elas falavam assim, Silvia, como assim? Você acabou de... vai voltar de novo. E vem comigo. Vamos todo mundo junto, de mão dadas. E aí foi quando surgiu a ideia... Pode? Pode, por favor, vamos lá agora. Com certeza. De falar sobre a imersão Profit. O que é a imersão Profit, né? A imersão Profit, ela surgiu da ideia de compartilhar com essas mulheres, né, que estão fora do mercado por alguma razão, qual a razão que seja, né, a voltarem para o mercado profissional, independente do que elas queiram fazer. Ou ser empreendedoras, ou voltar para o mercado CLT, mas precisa se aprimorar, voltar a estudar, saber o que precisa ser falado, qual é a linguagem que se fala hoje, né? Então, eu usei a imersão com essa intenção. Para empoderar essas mulheres. Para empoderar essas mulheres, para dar voz para essas mulheres, para elas chorarem junto comigo, para elas falarem quais são as dificuldades. E a imersão Profit hoje ela é um curso, é uma palestra, na verdade. Que bacana. E aí a gente tem essas lindas, né, essas preciosas, que é assim que eu denomino elas, as minhas preciosas, para voltar para o mercado, a voltar a se sentir mulher. Porque assim, a autoestima conta muito, né? E assim, quando você não tá trabalhando, quando você passa a ser dependente de algo ou de alguém para conseguir uma condição financeira para comprar uma lingerie, nossa, sim. Isso acaba com a sua autoestima, né? Então a imersão ela veio para ajudar essas mulheres a se reencontrarem no mercado de trabalho, seja ele qual for. E esses encontros, eles são presenciais? São presenciais. Aconteceu por enquanto, mas eles são presenciais. E assim, é muito interessante porque assim, elas saem falando coisas que você nunca imaginou que uma pessoa fosse falar numa situação como de vivência, né? Sim. E elas falam, não, eu vou começar de novo, eu vou me erguer, eu vou andar pra frente e tal. E aí o Bazar ressurgiu dentro disso tudo, né? E o Bazar hoje, ele na verdade é um pescador de almas. Porque todas as clientes que vão até o Bazar, a maioria, parece que Deus tem um comando energético maravilhoso, né? Eu chamo de Deus, cada um chama do que quiser. Mas ele traz pra mim a cliente que já precisa desse algo a mais. Ela vai lá pra comprar algo, mas ela vai especialmente pra contar sobre a vida dela. Olha só, então veio a imersão e aí depois desse meio tempo surge o Bazar e você conseguiu linkar duas coisas completamente diferentes
e conectar ali para que uma também ajude a outra na questão ali de capital também financeira, falando de empreendimento, né? Exatamente, uma complementa a outra. Hoje, a imersão ainda não anda sozinha, né? Foi só uma que eu fiz, até porque eu voltei esse ano a empreender. Mas eu já tenho projetos para fazer disso uma sala de aula mesmo, né? Como eu falei para você, eu estou concluindo a minha faculdade de psicologia. Eu ia falar disso também agora. E a psicologia, ela abriu muito a minha mente, ela me fez ter um autoconhecimento que eu não tinha, saber onde eram as minhas dores, né? Conseguir entender, ter uma escutativa para conseguir entender as dores do outro e ajudar na medida do que for possível. Né? Nesse meio tempo, Silvia, que você encontrou a psicologia, né? Para você chegar nesse caminho de falar, tá, quero cursar, vou começar... Já tinha aí passado, já tinha vivido esse momento de sair a primeira vez do CLT, já tinha começado a empreender a primeira vez, estava no momento desafiador. Qual que foi o estalo que deu para você começar de novo, assim, falar, cara, vou começar uma faculdade do zero agora, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Como que foi esse processo? O que instalou na sua mente de falar, vamos? Foi exatamente a dificuldade de conseguir um emprego, né? De ser atualizada. Eu precisava estar atualizada, porque a faculdade que eu fiz não valia mais de nada, né? Então, eu precisava ter um novo curso, eu precisava estar atuante, eu precisava estar em movimento, eu precisava conhecer a linguagem que é falada hoje nas universidades, com o pessoal jovem, né? Porque eu ia lidar com esse tipo de público. E na sua sala, a maioria dos alunos eram novos. Eu ia perguntar isso. Como São que era? novos ainda. São novos, né? Você ainda tá terminando, mas e como que é essa relação? É muito louca. É muito louca, porque assim, eu tenho uma filha na idade deles, são meninos e meninas, né? Que estudam a psicologia. E assim, eu sou meio que a mãezona mesmo, né? Então assim, muitas vezes elas vêm, ou eles vêm me chamar, Silvia, olha, tá acontecendo tal coisa na empresa, assim. Eu acabo sendo uma consultora ali, né? Mas muito bacana, porque eu aprendo muito com eles. Muito. Com certeza. A linguagem mesmo, a forma de pensar, de ver o mundo. Tudo isso vai mudando por gerações, né? Exatamente, de ver o mundo. Lindo que você falou, forma de ver o mundo. É isso. E como que foi esse impacto? Aí voltando, a gente vai dar um salto aqui pra frente de novo pro momento atual. Aí você voltou a empreender, mesmo com esse movimento da faculdade, né? Do novo curso. Como aí, já com essa bagagem também do curso de psicologia, te ajudou a voltar a empreender mais preparada? Sim. Porque aí você vem com um amadurecimento de tudo que você já vivenciou, né? É automático. A gente tem, né? Assim, a gente fica tudo na memória. Só que a gente não utiliza, fica no nosso inconsciente. Quando a gente começa a utilizar, a gente traz para a memória ativa, a gente percebe o quanto a gente aprendeu. Né? O quanto a gente já tem de informação, o quanto a gente pode modelar pessoas, o quanto a gente pode modelar nós mesmos no passado. Porque tem coisas que eu fazia que eu falava assim, será que vale a pena fazer hoje? Eu tento e dá certo. Falo, nossa, mas eu fazia isso há tanto tempo atrás e será que hoje ainda funciona? Ou seja, eu estou me modelando reconfigurada, né? Repaginada. Mas eu me modelo de coisas que eu fazia há alguns anos atrás. E funciona hoje também. Então, significa que a gente não está tão distante assim. O que pode estar distante é o linguajar. Mas as coisas são feitas sempre as mesmas. Né? A gente sempre está copiando alguma coisa. E aí, a faculdade ela veio para me ajudar nesse sentido, entende? De resgatar na memória coisas que deram muito certo. E que podem continuar dando certo de uma outra roupagem. Entendeu? Claro, com certeza. Então, é isso. A gente vai falar um pouquinho mais dessa jornada empreendedora. A gente quer entrar um pouco na parte também de negócios e planejamento, mas antes disso, Silvia, a gente vai falar um pouquinho sobre a Zip agora, tá? Tranquilo. E para você que está em casa, você conhece a Zip? A Zip é a fintech que oferece capital de giro para micro e pequenos empreendedores. Isso aí, o Zip é um aplicativo de crédito que você consegue transferir o seu crédito via Pix, pagar o seu fornecedor à vista, que é ótimo, você consegue negociar aquele descontinho, você pode comprar estoque, pagar uma conta do seu negócio e tudo que seja útil para girar o seu negócio toda semana. É isso, capital de giro semanal. Gostou e quer conhecer mais? Entra no site zip.com.br, Zip com 2 P's, ZIPPI, ok?
Silvia, agora sim, vamos lá. Falando dessa parte mais empreendedora, você contou pra gente de como foi na pandemia. Você fez um investimento, acabou quebrando. Foi. Hoje, como que você se prepara para possíveis adversidades? Você se vê mais preparada para isso olhando pro seu negócio? Sim. Hoje eu tenho... hoje é totalmente diferente, né? Eu já iniciei diferente. Já iniciei pensando diferente, o investimento foi menor, né? Entendi. Com os 2 pés no chão. Porque no primeiro dia, na primeira vez foi bem alucinado, assim, né? Eu queria algo surpreendente. Hoje não. Hoje eu sei que eu preciso de um capital, então eu saí da empresa, né? A gente fez um acordo e tal. E aí eu acabei pegando essa importância e investi parte, né? Outra parte guardei. E eu tô mais preparada, né? Não digo que tô bem na foto, mas assim, tô mais preparada. Tô mais preparada, mais consciente de onde investir, de como investir e de quando investir, né? Então, assim, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. E isso a maturidade me trouxe. Legal. E o que você usa como uma dica muito importante, assim, até para manter um capital de giro rodando, para ter essa certa segurança? Quando você senta ali para fazer o seu planejamento, seja mensal, semanal, né, o que você considera melhor, quais são as principais coisas que você olha? Bom, primeira coisa, eu olho os meus fornecedores, né? Então, assim, eu sempre vou em busca do melhor fornecedor, do melhor preço, porque eu acho que a gente ganha na venda, a melhor venda é aquela que foi melhor comprada. Então, olha que legal isso. Que bela frase. Bela frase. Então, assim, se você comprou bem, você tem margem, você tem uma facilidade melhor, você tem benefícios diante do seu concorrente. Então, é a primeira coisa que eu olho. Então, quando sobra alguma coisa, além daquilo que eu esperei, eu já procuro meus fornecedores e faço um investimento a quem para ter um estoquezinho ali, né, dentro do valor que eu consigo flexibilizar isso depois em descontos. Então, isso é uma das coisas que realmente eu não tinha essa visão. Eu comprava aleatório. O meu concorrente está comprando, eu vou comprar também. Comprar 3 vezes mais, né? Não funciona assim. Hoje, eu vou no meu fornecedor. E como é um bazar, no meu caso, eu trabalho com peças atemporais. Então, para mim, eu tenho uma facilidade quanto a isso. Porque, assim, quando tá entrando com uma coleção nova, eu tô comprando a antiga. Então, o seu produto é mais flexível. Mais ali, flexível, né? exato. O seu público-alvo são mulheres? São mulheres, e normalmente mulheres acima de 50 anos. Ah, bem nichado então, Sim, né? bem nichado. Vendo lógico, para qualquer nicho, qualquer idade, mas quem me procura mais são mulheres mais maduras. Ah, acho que elas se identificam com você, né? Sim. Com certeza. Sim. E isso é uma das coisas, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é você ter um capital de giro, né? Guardar ali, ou ter alguém com quem contar no momento de precisão, como que aconteceu na pandemia, eu não tive com quem contar, e aí foi muito difícil. Não conhecia a Zip ainda. Não conhecia a Zip ainda, tá vendo? Mas hoje, né, então eu tenho um crédito no banco, à vontade, né, disponível. A gente vai amadurecendo isso, né, e assim, tenho ali também uma importância que tá guardadinha no caso de uma precisão, uma necessidade. Nada como um erro que faz a gente aprender, né? Exatamente. Se a gente não erra, como é que a gente aprende depois? Tem que errar mesmo, pô. Não aprende. Silvia... E vou errar ainda, viu? Vai. Vou errar ainda. Mas acho que é importante, né? A gente precisa, porque senão a gente não sai do lugar. E que bom que você a partir do momento que você reconhece, para né? de errar, você para de amadurecer. Exatamente. Eu acho muito importante reconhecer que você vai errar. Porque eu acho que você entra logo de cara nessa de, vou empreender, vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. Eu acho que quando dá, porque vai acontecer alguma coisa, né? A frustração é muito maior do que se você já tivesse um pouco do pé no chão e pensasse, não, isso poderia acontecer, né? Verdade. Então tá tudo bem, vamos lá. Silvia, qual que você considera hoje que é o seu principal desafio no negócio? Hoje, o meu principal desafio é atender um público que não gosta da internet. Que não gosta de internet. Caramba, é Porque mesmo. o que aconteceu? Como eu nichei muito o público, isso não era nichado assim no primeiro empreendimento. Esse público, ele não gosta de internet. Não é muito ligado, né? Não é muito ligado. Não é que ele não gosta. Ele gosta, mas não para comprar.
não para adquirir produto. É um público que gosta do físico. Do físico, de palpar, de pegar, de vestir, de ter essa, né? E aí é engraçado, né? Porque em 2014, quando eu comecei, eu falava assim, 2019, quando eu resolvi fazer a loja física, né? Eu falava assim, gente, eu quero ter o contato e agora eu quero ter o online, né? E o online tá difícil de voltar do jeito que era engajado, né? O pessoal tá vindo mais em loja. Eu vendo, continuo vendendo, continuo muitas redes, seguidoras nas redes, mas tá difícil de transformá-las em compradoras. E você pensa em talvez trazer um público um pouco mais jovem para conseguir aumentar o online? Penso. Aí, o que eu pretendo, né, no futuro, assim, bem próximo até, é trazer profissionais, né, colaboradores que sejam de um nicho diferente do meu, que tenham uma pegada mais jovial, para trazer esse público também. Ampliar a rede e ampliar seu público, né? Exatamente. Exato. A voltar a engajar mesmo, né? Engajar não, eu digo, conversar com o cliente, né? Mas vender mesmo. Está chegando ao fim, aí a gente tem 2 perguntas que a gente sempre gosta de fazer aqui no final. Primeiro, qual que é a principal dica que você deixa para quem quer começar a empreender? Dê o primeiro passo. Por mais difícil que pareça, por mais impossível que seja alcançar o sonho, se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber. Você precisa sair do lugar e para isso tem que dar o primeiro passo. Nossa. Dorme com essa aí em casa, tá vendo? Vai, a sua, bom demais. Bora. E essa última que a gente gosta de fazer... Ai, que eu tô adorando fazer essa pergunta, Fê. Eu vou falar pra você. Silvia, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é viver num mundo onde todos nós pudéssemos ser participativos, sem etarismo, sem preconceitos, sem julgamentos. É um mundo meio que irreal, né? Talvez meio utópico, talvez. Meio utópico, mas esse é o meu sonho de verdade. Aqui onde caiba todos, no mesmo lugar. Mulheres de 50 anos também. Voz de uma psicóloga empreendedora, não é mesmo? Não poderia ser diferente. Silvia, muito obrigado pela sua participação no Vida de Autônomo. Foi muito legal ouvir sua história, você compartilhar suas experiências, seus ensinamentos. Muito obrigado mesmo por confiar no Vida de Autônomo para compartilhar tudo isso. Eu agradeço. Foi muito legal ter você aqui com a gente, viu, Silvia? Muito obrigada. Obrigada por ouvirem também. Imagina. É importante. O Vida de Autônomo de hoje tá ficando por aqui. Se você gostou do programa, compartilha com seus amigos. Com certeza essas dicas também vão ser importantes para ele. O Vida de Autônomo tá disponível no nosso canal no Spotify e também no YouTube. Se você quer acompanhar a Zip, vai no Instagram, @vaizip, ZIPPI com 2 P's, não esquece. E se você quiser também saber um pouco mais da história da Silvia, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui na descrição desse vídeo. É isso, a gente volta no próximo programa com mais uma história. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Até!